Boa noite, na paz de Cristo, a todos os irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. Vocês devem estar sentindo falta do Felipe. Hoje ele está cuidando do Joãozinho para mim. Mas nós não vamos deixar de fazer a live. Vamos falar do Espírito Santo nesta live de hoje. Compartilhe esta live no nome de Jesus. Preste muita atenção, que é para a edificação da tua vida. Vocês estão conseguindo me ouvir, conseguindo me ver? Gostaria de cantar uma canção e me perdoem os erros, que geralmente quem toca para mim é o Felipe. Mas eu quero cantar uma canção para nós dar início à live, que fala sobre o nosso amigo Espírito Santo. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Espírito Santo, me perdoem os erros, me perdoem.
E neste momento nós vamos iniciar nossa live falando sobre esse Espírito Santo maravilhoso. E essa canção ela é tão linda porque ela retrata quem é este Espírito Santo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Amém? Eu gostaria que você continuasse comentando a live, se você está gostando, e abençoe outras vidas compartilhando a live, tá bom? Eu não vou me estender muito hoje, então eu quero ser bem direta e falar aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para ti nesta noite. Só vou pegar uma água para mim tomar, só um minuto. O tema da live é sobre a importância do Espírito Santo, a importância de nós buscarmos o Espírito Santo e de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas. E eu acho que a maioria que está me assistindo aqui é cristã, as pessoas creem em Jesus, são batizadas, né, e servem a Deus de todo o seu coração e sabem a importância do Espírito Santo na nossa vida. Mas então eu gostaria de te dar uma missão para você passar essa live para aquela pessoa que ainda não conhece o Espírito Santo, que ainda não conhece Jesus, e para que ela entenda que ela necessita deste amigo que é o Espírito Santo. Eu gostaria de falar como é bom ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Salmos 51, 11, Salmos capítulo 51, versículo 11, o salmista diz: Não retires de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. O que esse salmo quer dizer? Ele retrata como é importante a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que ele faz esta oração a Deus, ele diz: não afaste de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. E mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outros lugares. Então, o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de oração? Eu posso não ter nada, mas não tire de mim a tua presença. Essa foi a oração do rei Davi, por exemplo. Ele disse para o Senhor, quando ele pecou, quando ele errou, ele disse: Senhor, pode tirar minha coroa, pode tirar tudo de mim, mas não me tire o teu Espírito. Não afaste de mim a tua presença. Diferente do rei Saul, a presença do Espírito Santo foi retirada dele pela falta de humildade e de reconhecer o seu erro, que nem foi tão grave assim, mas o orgulho, a soberba que o rei Saul tinha era tão grande que ele não reconheceu que ele estava errado, ele quis se justificar para Deus. E a palavra fala, e você pode conferir no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 14, que o Senhor, nosso Deus, retirou de Saul o Espírito Santo e mandou que um espírito mau atormentasse Saul. Por quê? Pela falta de temor, pela falta de humildade em Saul. Já Davi, pelo contrário, errou muito mais, mas reconheceu o seu erro, reconheceu que era falho e que ele precisava mais ainda do Espírito Santo para que ele continuasse e para que ele evoluísse. Então, para você ver que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela faz a diferença. Ela faz a diferença na vida de uma pessoa, quando essa pessoa ela tem aquele gênio forte que já vem desde a infância, ou está no DNA dela, são as características de família, às vezes a índole da pessoa. O Espírito Santo pode transformar, o Espírito Santo pode mudar. E nessa live eu quero te falar o quão importante é este Espírito Santo de Deus, como ele é maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Você pode abrir comigo e ler também. João, capítulo 3, versículos 5 ao 7. E eu vou dar tempo para você abrir tua Bíblia, tirar ela do armário. João 3, 5 e 7
Jesus estava tendo um diálogo com o Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Naquela época, ele era, digamos assim, a religião daquela época, digamos, né? No povo de Israel, tinha os fariseus, os sacerdotes, que eram os pastores daquela época do povo, né? Então eram pessoas instruídas, pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas eram pessoas baseadas somente na religião. Eram pessoas que tinham muita religiosidade. E Jesus veio para mostrar que o reino dos céus vai além disso. E a palavra diz no versículo 5 que Jesus falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse que nós não podemos entrar no reino dos céus, ou seja, aqui já está uma evidência de, como nós podemos entrar no reino dos céus. E quem não fizer isso, não entra no reino dos céus. É o próprio Jesus quem está falando. É o próprio Jesus quem está dizendo na sua palavra. Ele diz que quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. O que quer dizer isso? Aquele que nasceu da sua mãe, do seu pai e vive a sua vida ali, tá tudo bem, ele é nascido da carne. E ele vive segundo a carne, segundo os desejos humanos, segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios ensinos, a cultura, a religiosidade. Muitas vezes a pessoa já cresce, se torna uma adolescente e acaba se influenciando e pendendo para o lado da maldade. Porque a palavra diz que pelo pecado de Adão, todos nós estamos inclinados para o pecado. Então o pecado ele faz parte da nossa vida por causa de Adão. E o pecado entrou no mundo e todos nós somos inclinados para ele. Então por isso que Jesus diz que aquele que é da carne, que nasce da carne, é carne e se inclina sempre para o pecado. Mas aí vem o nascimento no Espírito e o nascimento na água. Aquele que nascer da água e do Espírito vai poder ver o reino dos céus, porque vai ser uma vida nova, uma nova criatura. É por isso que a gente retrata isso através do batismo. O batismo nas águas é quando a pessoa está simbolizando que ela está morrendo para aquela velha criatura, para aquela carne, e nascendo para Deus. É um ato de que ela decidiu ser uma nova pessoa, nascer de novo, nascer para as coisas de Deus, nascer do Espírito. E quando ela se batiza, ela recebe a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. O batismo ele é um símbolo. Quando a pessoa mergulha na água, ela está colocando uma aliança no seu dedo, oficializando a sua aliança, a sua decisão de, a partir dali, caminhar com Jesus e ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa com o DNA de Deus e não o DNA da carne. Vocês estão me entendendo? É uma pessoa que já está assumindo a origem do céu e não a origem humana. Amém? Então, o batismo nas águas, ele é um símbolo que você está, é um casamento. É como se você fizesse uma cerimônia de casamento e o teu batismo simbolizasse o teu casamento com Deus, o teu casamento, o teu relacionamento a partir de agora com as coisas de Deus. E o batismo ele não acontece só nas águas. Por isso que Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Porque tem pessoas que acham que só se batizar nas águas é sinal de que ela já está salva e ela pode continuar vivendo a vida que ela está vivendo. Não
Nascer do Espírito significa que o Espírito Santo vai fazer uma obra no coração dela. Ela vai nascer de dentro também, não só no ato em si, não só matando a velha criatura no sentido físico de ir lá e se batizar, mas ela vai nascer da água, sim, e nascer do Espírito, porque o Espírito Santo, dentro da vida dela, vai começar a agir, vai começar a mostrar tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, tudo que não está de acordo com a palavra do Senhor e qual caminho que ela deve seguir. O Espírito Santo vai direcionando as nossas vidas para o caminho correto, porque o Espírito Santo é muito importante para nos mostrar, para testificar o que Jesus veio fazer por nós e o que Deus quer de nós. Como que nós podemos herdar o céu? Qual é o estilo de vida que Deus quer para você? Quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo. Por isso que se você nasce da água e do Espírito, é uma mudança interna e externa. E quem faz essa mudança é o Espírito Santo. O batismo só é a oficialização desta mudança, deste casamento que já aconteceu no teu coração. Esta decisão que você já tomou dentro de você. No teu coração você já ama as coisas de Deus, você já ama o Senhor Jesus e você já tem o desejo de ir morar com Deus, de herdar o céu, de entrar no reino de Deus, assim como Jesus falou. Amém? Então isso é nascer da água e nascer do Espírito. Você nasce da água e nasce do Espírito, para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E você começa a compreender coisas que antes a tua visão estava fechada, estava limitada e você não conseguia entender. O Espírito Santo começa a te revelar e a te mostrar. Amém? Vocês estão entendendo? Coloquem aqui embaixo, coloquem nos comentários se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se está sendo claro para vocês. Marque pessoas aqui nos comentários também, para elas poderem vir até a live e assistir também. E como que o Espírito Santo age nas nossas vidas? Lá no livro, continua aí no livro de João, e vai lá para o capítulo 16 e o versículo 7 ao 11. O Evangelho de João só pula um pouquinho para frente, capítulo 16, versículo 7 e 8. Esse é o agir do Espírito Santo, como a gente cantou na canção. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus quem está dizendo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aí o versículo 13 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Então, o nosso Senhor Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito de Deus e de Jesus, porque nós cremos na Trindade, num Deus trino, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus que se faz 3. Amém? E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que é um assunto muito teológico, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é aquele que convence. O agir do Espírito Santo, queridos, é algo muito difícil de explicar com palavras, porque só quem sente consegue entender. E consegue entender para si, porque passar para as outras pessoas é complicado, é difícil. Porque o Espírito Santo, ele é
algo que age dentro de você. Ele é uma pessoa e ele mora dentro de você. Ele quer morar, ele quer habitar dentro de você. Então o Espírito Santo é quem te convence que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é quem te convence que esta palavra é verdadeira, que esta palavra é fiel. O Espírito Santo é que mantém a tua fé em ação. É que mantém a tua fé e a tua certeza de que Jesus vai voltar, de que você é salvo e que você vai herdar o céu. E é o Espírito Santo que convence você de descer as águas do batismo. Porque quando Jesus falou que necessário é nascer da água e do Espírito, quando o Espírito Santo entra na tua vida, quando o Espírito Santo vem para te convencer, ele já começa o teu novo nascimento dentro de você. Ele já começa a testificar de Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus, ele já começa a te convencer de que aquela palavra é verdadeira, de que você precisa mudar, porque a Bíblia diz, Jesus está dizendo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é um consolador, como é dito no versículo 7, e ele também convence. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou ler Romanos ali para vocês, que é mais um dos agir do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo está dizendo, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Bem como a canção estava dizendo, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, intercede por nós. Então, o Espírito Santo é aquele que traduz a nossa oração para Deus. A palavra diz que nós não sabemos como orar, não sabemos falar as palavras que convém. Então, por isso que eu te digo, a minha oração deve ser com palavras bonitas. Não, porque nós não sabemos como orar. O Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo para que a tua oração chegue a Deus, para que ele interceda junto a Deus. E olha o trabalhar dele. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis por você. A tua oração, ela tem tanto poder, o Espírito Santo, ele pega a tua oração e traduz para Deus. Olha como é interessante o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha como é interessante você ter o Espírito Santo. Porque você vai orar e você não sabe como orar. Você pode usar as palavras do vocabulário português as mais difíceis, mas nós não sabemos orar como convém. Necessitamos que o Espírito Santo de Deus interceda por nós. Não é nenhum outro intercessor, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Quem intercede por você é o único que pode interceder por ti. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, é tão maravilhoso o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. O agir do Espírito Santo para te convencer de que o que você ouve é verdadeiro, que você necessita de mudança e que você necessita do sangue de Jesus para perdoar o teu pecado e que pelo sacrifício de Jesus você pode alcançar a salvação. Por isso que Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito, porque se a gente vive a vida inteira com a nossa mentalidade carnal, sem ter o discernimento, sem ter a consciência que o Espírito Santo nos dá, sem que ele nos convença, nós não vamos entrar no reino dos céus. Isso é muito sério, e isso é muito verdadeiro, porque existem pessoas, e eu posso até afirmar por mim mesma, que tem coisas que eu falar, a pessoa não consegue compreender. Tem coisas que se eu falar, eu posso repetir 1000 vezes. Eu posso falar essa palavra aqui para você várias vezes, de diversas formas. E tem pessoas que ainda assim não vão entender, não vão aceitar. Mas quando o Espírito Santo
lá dentro dela, começa a convencer ela, começa a testificar o que Deus quer da vida dela, o que Deus quer fazer, porque o Espírito Santo, ele não é um acusador, ele convence a pessoa de que ela está no caminho errado, que ela está indo numa direção contrária à que Deus quer. E talvez se uma pessoa vai lá e diz para ela, o que tu tá fazendo tá errado, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tu não pode andar por esse caminho, isso que tu tá fazendo não é de Deus, a pessoa vai se magoar, vai se frustrar, vai ficar brava. Mas quando a palavra é do Espírito Santo de Deus e ele convence, a pessoa se convence, ela aceita. E ontem eu estava dizendo para o meu marido que 90% das pessoas que saem da igreja, 90% das pessoas que saem da igreja é por quê? Porque elas estão ali na igreja e até o momento delas receberem uma palavra de confronto. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele te consola? Sim, mas o papel dele também é te convencer de determinadas coisas. O Espírito Santo, ele te convence da justiça e do juízo. Vamos ler novamente? O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E não é muito fácil, irmãos. Vou falar para vocês. Se uma pessoa vai querer apontar o pecado da outra, o erro da outra, ela vai estar julgando. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, se não é o agir do Espírito Santo, através do servo, da serva do Senhor, que está ligado com o Espírito Santo, a pessoa não vai aceitar. Você pode ir lá e falar para ela, isso está errado, a Bíblia diz que está errado. Mas se o Espírito Santo não convencer ela que ela está errada, ela não vai aceitar. 90% das pessoas que saem da igreja, elas saem a partir do momento que elas recebem uma palavra de confronto e elas não aceitam a correção do Espírito Santo nas suas vidas. Elas estão ali somente para ouvir palavras de consolo, para ouvir palavras de conforto, palavras de bênção, palavra de vitória, palavra de conquista. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz que é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Então ele vai falar a verdade para a pessoa. Ele vai mostrar que o caminho que ela está seguindo não agrada a Deus. Mas quando ele convencer e a pessoa aceitar o agir do Espírito Santo no seu coração, quebrantando ela, quebrando o orgulho, quebrando a soberba, mostrando que o que ela está fazendo é errado e ela aceita isso, ela não sai mais. Porque ela aprende que se ela aceita a correção do Espírito Santo, ela está agradando a Deus. E é assim que ela vai herdar o reino dos céus, fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Amém? É assim que o Espírito Santo trabalha. E você viu como é importante? Como é importante termos o Espírito Santo? Porque nós mesmos é difícil reconhecer quando estamos errados. Nas simples coisas do dia a dia. Os casais que estão me assistindo vão compreender isso. Quando um casal briga, quando ele está ali, entra em atrito, entra em discussão, como é difícil um reconhecer o seu próprio erro. Joga para o outro. Não, mas eu fiz isso porque tu fez isso. Não, mas eu fiz isso porque tu tá fazendo isso. Tu que tá errado, eu que tô certo. E se nós não temos o Espírito Santo, nós agimos assim com Deus. Nós vivemos uma vida inteira ao contrário da palavra de Deus e não reconhecemos que temos errado. Se não é o Espírito Santo nos convencer, nunca nós nos convencemos. Porque não é fácil olhar para dentro de si e reconhecer, realmente eu estou errado. Por nós mesmos, nós não conseguimos. O Espírito Santo é quem convence você. Se você está ouvindo esta mensagem agora e está se convencendo disso, pode ter certeza que não é eu, é o Espírito Santo que está trabalhando no teu coração e te convencendo que você precisa buscá-lo, que você precisa tê-lo. E lembre-se, você tem que zelar pela presença do Espírito Santo na tua vida. Não queira somente visitações do Espírito Santo. Queira ser a habitação do Espírito Santo. Queira ser morada do Espírito Santo.
Porque se o Espírito Santo só te visita e não habita em você, você só busca ele quando convém. Só busca ele quando você quer uma recarga de energia. Quando você quer ficar mais alegre. Quando você quer uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Espírito Santo me consola, eu estou tão triste. Espírito Santo conforta o meu coração, eu estou tão magoada, eu estou precisando da tua presença. Mas aí quando o Espírito Santo quer habitar em você, para corrigir as falhas, para corrigir os erros, e você viver uma vida em santidade com Deus, aí você não quer. Não, mas eu não quero o Espírito Santo, porque essa palavra é muito dura. Eu não quero mudar. Eu só quero o Espírito Santo quando eu estiver triste, quando eu estiver angustiado, quando eu estiver nervoso. Aí sim o Espírito Santo pode vir. Não, querido. O Espírito Santo tem que habitar em você. Você tem que nascer do Espírito Santo. Você tem que ter as características do Espírito. Você tem que ter o DNA do Espírito Santo para você ser um filho de Deus. Meu papel tá só caindo aqui. Vocês estão entendendo? Não queira receber somente as visitações do Espírito Santo. Queira ser morada do Espírito Santo, filho de Deus. Quem é filho é herdeiro e tem as características do Pai. Então, se o Espírito Santo está agindo na tua vida, ele vai colocar as características de Deus em você. E se você não quer as características de um Deus santo, você vai continuar tendo as características que a sociedade impõe sobre você, que o inimigo coloca sobre você, e as características da tua família, que você vai herdar de geração a geração, as características errôneas, muitas vezes, dos teus antepassados. Aquela maneira de agir, aquela maneira de se portar, que não é segundo a vontade de Deus. Não queira só o refrigério que o Espírito Santo pode te trazer, mas queira também este confronto, porque você vai permanecer até o fim quando você aceitar a correção do Espírito Santo na tua vida. Amém? E para nós finalizar, eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo começa a colocar em você, na tua vida, a partir do momento que você se torna morada dele, que ele começa a trabalhar em você. Gálatas 5, 22 diz assim, mas eu vou ler a partir do 16, para você entender o que são as obras da carne e o que são as obras do Espírito, para você entender que você precisa nascer do Espírito, porque enquanto você continua sendo uma pessoa nascida da carne, você vai produzir os frutos da carne, as obras da carne, que é o que eu vou ler agora. E quando você nasce do Espírito, você começa a produzir os frutos do Espírito. E eu vou ler agora Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Preste muita atenção, que você vai identificar se você é uma pessoa que só está sendo um nascido da carne ou se você é um nascido do Espírito. Porque as obras da carne e as obras do Espírito são as que vão comprovar de quem você é nascido. Gálatas 5,16. Digo, porém, o apóstolo Paulo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito, agora o Espírito Santo, quando você aceita o confronto, quando você aceita nascer do Espírito, para que ele retire de você essas obras terríveis da carne, ele começa a produzir em você os frutos dele. E olha só quais são os frutos do Espírito. Versículo 22. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram, ou seja, mataram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Essa palavra é clara, irmãos. Se você é nascido do Espírito, você produz os frutos do Espírito. E preste atenção, não é só um fruto, são todos os frutos. Não adianta, você viu aqui, que um dos frutos do Espírito é a fé. E se você pergunta para todo mundo, você tem fé? Tenho fé. Mas só a fé não é o suficiente para provar que você é nascido do Espírito. Porque os frutos do Espírito, eles têm que estar alinhados. Tem que produzir todos. É como se fosse, vou dar um exemplo de uma bergamota. Vocês conhecem a bergamota. Ela é um fruto. E dentro deste fruto tem vários gominhos, que são os frutos do fruto, digamos assim. Então, o fruto do Espírito Santo é a bergamota, com os seus gomos todos juntos. Não adianta ser só um gomo, tem que ser todos. Vocês estão entendendo? Os frutos do Espírito é como se fosse uma bergamota fechada. Ele vem aquele fruto para você, com todos os outros dentro. Amém? Conseguiram visualizar o que significa os frutos do Espírito? Então guarde esse versículo, marca ele na tua Bíblia para você lembrar sempre, de buscar sempre que o Espírito Santo esteja em constante renovação da tua vida, que esteja sempre te ensinando o caminho da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. O Senhor Jesus diz, ele é o Espírito da verdade, é aquele que vai te falar a verdade. Quem já te disse assim, se você tem um amigo que te fala a verdade, esse teu amigo sim você pode confiar, porque aquele amigo que fica te falando só o que você quer ouvir, por trás fala mal de você. E isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade. O amigo Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, ele te fala a verdade. Mesmo quando você está errado, ele vai te falar que você está errado. E você não vai se magoar com o Espírito Santo, porque ele vai te convencer que você precisa mudar e que você precisa dele. Então sempre faça essa oração para Deus. Não afaste de mim, Senhor, a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Porque o que seria de nós se não tivesse o Espírito Santo nas nossas vidas? Nunca reconheceríamos que estamos errados. Nunca reconheceríamos que precisamos de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele veio depois de Jesus para testificar. A palavra que eu li no início fala sobre isso. O Senhor Jesus dizendo em João capítulo 3 e versículo 5, é necessário que eu vá, o Senhor Jesus falou. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E este Espírito é quem testifica de mim. É o Espírito Santo que vai te mostrando e que vai falar para você que o sacrifício de Jesus é verdadeiro e é para a remissão dos teus pecados e para a salvação da tua alma, para te purificar. Então, tem esperança para você. Tem esperança para aquela pessoa que viveu uma vida inteira. Se essa pessoa viveu uma vida inteira de erros e ela estiver com 80 anos, ainda há esperança para ela. Se ela ouve a palavra do Senhor e ela aceita a correção do Espírito Santo, aceita nascer para o Espírito, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mas eu sou uma pessoa que não tem solução para mim. Não tem solução para mim. Ou senão, não tem solução para aquele fulano lá. Aquele fulano lá não tem solução. Pau que nasce torto nunca se endireita. Sim, o Espírito Santo endireita. O pau que nasce torto,
o Espírito Santo pode endireitar. Não vem com essa frase não, porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus nos enviou para que nós tivéssemos uma segunda chance. Para que nós tivéssemos a chance de nos arrepender e de mudar e de herdar o reino dos céus. De sermos chamados filhos de Deus. Amém? Você gostou dessa palavra? Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado e que o Espírito Santo esteja agindo no teu coração. Esteja falando na tua vida, esteja falando na tua mente, que você possa compreender a necessidade de você ser a habitação do Espírito Santo. E não esqueça, se você rejeita a correção do Espírito Santo, Deus pode retirá-lo de você. Que nem eu falei no início da live. Deus retirou o espírito de Saul porque Saul rejeitou a correção. Ele não quis se humilhar, ele não quis reconhecer que estava errado. E a palavra diz que Deus retirou o Espírito Santo dele. E permitiu, Deus mandou que um espírito mau atormentasse Saul. Então lembre-se disso, esteja sempre em constante busca, se renda aos pés do Espírito Santo, seja humilde, reconheça que vocês precisam do Espírito Santo, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós cometemos algo que desagrada ao coração de Deus. Todos os dias a gente tem pensamentos que não são pensamentos que agradam a Deus. O Senhor Jesus diz que até em pensamento nós pecamos. Então pense só, comece a raciocinar se você não necessita deste Espírito Santo para estar ali te aconselhando, te mostrando, não faz assim, não faz assado, não diga isso, não diga aquilo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, muitas das vezes você ouve ela na sua mente. É como se fosse, você pode até dizer, a voz da minha consciência, não é a voz do Espírito Santo. Às vezes, você pode dizer, a minha consciência está me dizendo que isso aqui está errado. É a voz do Espírito Santo. Muitas vezes eu vou dar um exemplo. Você pode ver uma pessoa ali adquirindo algum bem, um carro, uma casa, crescendo na vida, conseguindo um emprego bom. E você pode até não falar, mas na tua mente, você pensa, vem aquela raiz, aquele sentimento, aquele fruto da carne, aquela obra da carne, aquela inveja, que a palavra diz, a inveja é obra da carne. E você fica com inveja daquela pessoa. No pensamento, você não precisa dizer, mas você pensa, porque a inveja ninguém diz, eu tô com inveja. A maioria das pessoas tem inveja no seu pensamento, ela sente a inveja, ela não diz, ela não vai chegar pra pessoa e dizer, eu tô com inveja de ti. Não, ela vai sentir a inveja. E daí muitas das vezes ela tá ali com inveja daquela pessoa ter conquistado, aquela pessoa tá com um emprego bom, tá com dinheiro, aquela pessoa comprou um carro novo, comprou uma casa. E vem aquele sentimento de inveja, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo diz, mas eu não posso sentir isso, você não pode sentir isso. E quando você rejeita isso, quando você vai rejeitando todas as vezes que o Espírito Santo fala na tua mente, no teu coração, que o que você está sentindo não provém dele, e você rejeita isso, você pode acabar perdendo a presença do Espírito Santo. Deus pode acabar retirando de você essa presença maravilhosa. E daí sim você nunca mais vai sentir esta voz maravilhosa que te convence, que te mostra que quando você sente qualquer tipo de coisas, qualquer tipo de sentimento que provém da carne, e você ouve a voz da consciência, que muitos dizem a voz da consciência, não, é a voz do Espírito Santo, te testificando que isso está errado, que você não pode deixar que isso se prolongue, o que você tem que fazer? Ah, mas o que eu tenho que fazer então para não sentir isso? Imediatamente se ajoelhe e tenha humildade para reconhecer e peça perdão para Deus por este pecado, por este erro. Perdão, Senhor. O Espírito Santo me mostrou que eu não devo sentir isso, que eu não devo pensar assim, que eu não devo agir assim. Me perdoa, Senhor. Se arrependa sinceramente e não cometa de novo. Muitas pessoas dizem, Deus é amor. Deus é amor, sim, mas ele abomina o pecado.
Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E Jesus, quando ele ia salvar as pessoas, curar as pessoas, principalmente quando uma mulher, a Bíblia diz, iria ser apedrejada, ele foi lá e diz: aquele que não tiver errado, atire a primeira pedra, que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém foi capaz, porque todos erram. Mas o que ele disse para ela? Quais são os teus acusadores? Quais são? E ela disse: não há ninguém, Senhor. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. É isso que Jesus faz na tua vida. Ele te convence. Ele não te condena. Ele te convence. O Espírito Santo te convence do teu erro. Mas você tem que seguir em frente, arrependido e não voltar a cometer. Errar uma vez, tudo bem. Mas errar 2 vezes, aí a pessoa já quis. Se errou 2 vezes, não se arrependeu sinceramente. Então, quando você tiver algum tipo de sentimento ruim, alguma obra da carne, algum pecado que você cometeu, porque às vezes a pessoa ela ouve a voz do Espírito Santo mostrando para ela que ela está errada, mas ela ainda assim faz, ainda assim comete pecado. Mas se ela se arrepende sinceramente, ela pode se voltar aos pés de Jesus e pedir perdão do seu pecado, e ela vai ser perdoada. Porque Jesus é amor, Jesus, ele veio para perdoar. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que necessitam. Eu vim levar os pecadores ao arrependimento. Então é isso que o Espírito Santo faz na tua vida. Ele te conserta com Deus. Ele te mostra que o que você está fazendo não agrada a Deus e que você precisa imediatamente reconhecer o teu erro, confessar o teu erro para Deus, pedir perdão e seguir em frente e não cometê-lo novamente. Esteja atento à voz do Espírito Santo na tua mente. Esteja atento aos sinais. Ouça, vá nos cultos, ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. A maioria, quase 90% da palavra do Senhor, eu posso dizer que quase 90%, eu não sei muito ali de porcentagem, mas o que eu conheço da palavra de Deus são palavras de confronto, são palavras que te geram mudança, que geram em você arrependimento. Então você necessita que o Espírito da verdade te mostre a verdade, porque senão você não vai ver. Você vai enxergar só aquilo, o DNA da carne, aquilo que o DNA da carne te permite enxergar. Mas quando você nasce do Espírito, você começa a enxergar com os olhos do Espírito. Amém? Nós vamos finalizar a nossa live. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Nós mantemos uma frequência ali de mais ou menos umas 10 pessoas assistindo a live. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Não é à toa que você está aqui. Eu tenho certeza que foi obra do Espírito Santo para que você estivesse hoje assistindo a live. E eu tenho certeza que a partir de hoje, se você ainda não sentiu o Espírito Santo, se você ainda não tinha ouvido, se você ainda não tinha entendido qual é o agir do Espírito Santo e a importância dele na tua vida, hoje você entendeu. Que Deus te abençoe, que Deus toque na tua vida, no teu coração. Eu quero orar por ti, quero orar por você. Eu quero agradecer a todos. Eu não vou ler o nome de todos, porque alguns já saíram, outros não. Mas que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Que Deus te dê saúde e te dê paz. Eu vou orar por ti e depois eu vou encerrar cantando essa canção mais uma vez. Você aí na tua casa, independente do que você estiver fazendo, fecha os teus olhos ou vai para um lugar reservado, que não tem barulho. Coloque a mão na altura do seu coração e faça a tua oração. Porque quem vai interceder por você é o Espírito Santo. Fala para ele que ele vai interceder por ti. Senhor meu Deus e Pai, nessa noite, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor, aos corações das pessoas, aonde elas estiverem, Senhor, na casa delas. Neste momento, Pai, a tua presença venha invadir este lugar, esta casa, esta família, este coração aflito, este coração angustiado, esta pessoa, Senhor,
que porventura até agora viveu uma vida em desacordo com a tua palavra, em desacordo com o teu Espírito Santo. Essa pessoa que até hoje não tinha recebido a presença do Espírito Santo. Que haja um toque sobrenatural sobre a vida dela, sobre o coração dela, sobre a mente dela, que ela seja transformada, que ela seja renovada, convencida e consolada pelo teu Espírito Santo. Ó meu Pai, que essa pessoa venha receber a tua presença e não retires dela, Senhor, não retires de nós a tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Vamos cantar? Olha, tem uma criança aqui. Tem uma criança aqui que vai cantar comigo. Vamos cantar. Só pega ele aqui, pai. Vamos encerrar a live com essa canção. E você cante essa canção junto comigo na tua casa. E adore a Deus, adore ao Senhor através dessa canção. Espírito Santo. Intercede por você, Ele é o teu amigo fiel e verdadeiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida. Curta essa live, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe com os teus amigos, com os teus parentes, para que Deus possa estar falando ao coração dessas pessoas. Se você ama elas, você vai querer mostrar a palavra de Deus para que Deus trabalhe no coração delas também. Um beijo, que Deus abençoe. Eu gostaria de fazer um convite para você, eu já estava até me esquecendo. Amanhã, às 8 horas da noite, aqui na igreja Cristo é o Senhor em Novo Cabrais, nós vamos dar início a um trabalho diferente com os jovens. E pela liderança do irmão Marcos Batista, aqui da cidade de Novo Cabrais, ele vai estar iniciando um trabalho muito especial com os jovens. Nós teremos o nosso primeiro culto de jovens aqui,
pela liderança dele. Vai ser um culto muito especial. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque é projeto de Deus e os jovens precisam ser alcançados pela palavra do Senhor. Então, às 8 horas, os jovens a partir de 12 anos e os pais que quiserem acompanhar esses jovens também, trazê-los até aqui, podem vir, participar, conhecer o nosso trabalho e saber qual vai ser o trabalho que nós faremos com os jovens aqui nessa cidade, levando a palavra de Deus para eles de uma forma diferente, de uma forma que eles compreendam e se identifiquem também. Domingo, às 7 horas da noite, nós temos o nosso culto presencial aqui na igreja. Teremos o nosso culto às 7 da noite e eu espero por você. Não fique só com esta live, mas venha receber mais de Deus. Venha receber mais do Espírito Santo. Venha ouvir mais a voz de Deus. Porque essa própria canção diz: em todos os momentos, Ele vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Então você precisa estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor e recebendo o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até!